Olá a todos, eu sou o Matt Bala e esse é nosso vídeo resumindo a madrugada do BB24. Se você quer curtir mais vídeos com esse, é muito fácil, ó. É só se inscrever e deixar o likezão clicando no joinha aí embaixo do vídeo, beleza? Bom, a gente vai repercutir o que aconteceu depois da tinta que teve lá no BBB, né? Jogou tinta pra um monte de gente. Teve Pitel, teve o Davi, bastante vezes o Davi. Teve Giovana do Pé, teve Leite, teve Isabelle também. Enfim, uma galera tomou tinta aí. E ó, foi um programa interessante, porque depois que acabou o programa, gente, teve bastante gente brigando aí. Rendeu treta e ser sincerão, é. Espero que o Boninho faça mais sincerões assim como esse, pra render mais treta durante a madrugada, beleza? Então a gente vai repercutir o que aconteceu depois que acabou o ao vivo da Globo. Bora lá, a gente colocando na tela nesse momento, atenção. Bora lá. Bom, o Davi, gente, ficou muito indignado com o pessoal que colocou tinta nele como desprezo e como fora do jogo. O Davi ficou muito revoltado e acabou, né, desabafando após o ao vivo com algumas pessoas, tá? Ele foi até as pessoas e falou que achou que o argumento dessas pessoas foi um argumento muito raso, tá? E ele ficou muito irritado, principalmente com o Lucas, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender o que o Davi falou pro Lucas, tá bom? Mas antes, a gente vai falar com o Michel e o Bin Laden, porque eles foram se acertar. Porque durante o ao vivo, o Michel disse que o Bin Laden chamou ele de professorzinho, querendo diminuir a profissão dele. Só que a gente foi atrás, né? Eu fui atrás nas redes sociais, eu fui pesquisar se o Bin Laden realmente chamou o Michel de professorzinho. E vocês vão ficar surpresos com a resposta. Vou botar aí pra vocês verem o momento em que o Bin Laden chama ele de professor de história e não de professorzinho de história. Vamos ouvir? Professor de história. Tá aí, ele falou professor de história. Vamos ouvir de novo? Vou colocar aqui, ó. Professor de história. Professor de história. Ele não falou professorzinho. Então, o Michel tá errado nessa situação aí. E aí, gente, o Bin Laden também, gente, queria justificar o porquê tinha chamado de professor de história e não professor de geografia, que é a profissão do Michel, né? O Bin Laden disse, gente, que chamou o Michel de professor de história porque ele inventa história. Gente, eu não tinha percebido que era essa a intenção, sinceramente. Eu achei que o Bin Laden tinha errado a profissão dele. Gente, se não tivesse essa conversa ontem, nessa madrugada, entre o Michel e o Bin Laden, eu não saberia o contexto dessa conversa aí, que seria professor de história, porque ele inventa história. Bom, vamos seguir aí que tem mais gente incomodada. A Leide tá ó, pé da vida com a Fernanda, porque não gostou dos argumentos dela na hora em que jogou tinta nela lá com desprezo, tá? Com desprezo não, com fora do jogo. Yasmin diz o seguinte: eu acho que a gente é muito planta, tá, Vanessa? Porque a gente nunca não tomou tinta e os outros tomaram. Vocês acham a Yasmin e a Vanessa planta por não ter tomado tinta? Mande aí nos comentários, por favor, tá bom? Enquanto isso, o Davi reclamou bastante, tá? Reclamou do argumento do Michel, reclamou do argumento do Lucas. Ele disse o seguinte: argumento leso, fraco, isso pra mim é jogo fraco. Eu não tenho vergonha de falar um sincerão, chega na frente da televisão e isso, faz isso e aquilo. Jogo fraco, informações fracas. O Lucas achou que tava falando dele também, tá? E foi tirar satisfação. E o Davi falou assim: tirado a jogador, não tem argumento, então cala a boca. Falou o Davi para o Lucas. E o Lucas respondeu: cala a boca é o caramba. Eu não sou moleque, tu me respeita. O Davi falou o seguinte: quer ser biscoiteiro? Quer aparecer? Pode biscoitar à vontade. O Lucas respondeu: acho que tá falando com, você acha que tá falando com quem? Aí o Davi: falando um monte de sem fundamento, vai procurar uma coisa com fundamento, isso daqui é jogo. E Lucas, você acabou de falar que eu sou alvo. E o Davi: você é meu alvo e acabou, disse o Davi aí, tá, gente? Ó, o Davi ficou bem exaltado, o Lucas foi se recolher, ficou mais quieto, em silêncio. Mas o Davi, ó, falou um monte do Lucas e ficou falando assim uma boa parte da madrugada, tá bom? Ele falou o seguinte: eu não preciso esperar um sincerão, eu falo na cara. Eu voto em você e acabou. Argumento fraco, sem fundamento, sem base. Pode botar, bota que tá gostoso, bota que tá gostoso. Vai procurar fundamento e saber jogar. Isso é jogo de comprometimento e tá usando ideia fraca no sincerão. Eu falo na cara com qualquer um, disse o Davi aí, tá bom? O Davi também falou que vai conversar com o Michel, tá? Falou que também o argumento do Michel é um argumento raso. Ele disse o seguinte: Michel chega e conversa comigo sobre o jogo. Fala que vai votar no Bin Laden. Chega na televisão e fala que vai me desprezar porque não fala comigo de jogo? Que maluquice é essa? Não tenho o que falar, então cala a boca, disse aí o Davi
indiretamente para o Michel, porque o Michel ainda estava conversando lá com o Bin Laden, tá bom? E aí o Davi continuou reclamando, falou 50 dias de jogo, afinidade porque vota em mim, vai procurar argumento de jogo e tudo mais. Enquanto isso, o Lucas observava de longe, tá bom? Bom, e aí a gente vai seguir aqui porque o Davi ficou, enfim, xingando bastante, coisas que eu nem posso falar aqui no canal no YouTube, tá? Mas ficou falando que ele achou falta de respeito e falou que os argumentos que foram pra cima dele foram argumentos rasos e fracos aí, tá bom? Bom, o Rodriguinho, gente, depois que jogou ali tudo que ele queria falar da Isabelle e do Davi, no Sincerão, foi recolhendo o quarto, tá? Ele foi recolhendo o quarto ali e não se posicionou diante dessas brigas que houve ali do lado externo, tá bom? A Isabelle tá revoltada e verbalizou lá no quarto magia sobre o Rodriguinho. Ela disse o seguinte: esse cara fala de uma para outra, depois fala de outra para outra. E o Rodriguinho é sem noção e pensa que todo mundo é besta e não percebe isso. Não passa confiança para as pessoas. Fala com todo mundo, quer investigar o jogo de todo mundo e parece que é o dono do jogo, que é o dele e ele tem que saber de jogo, ele tem que saber o jogo de todo mundo. São os juízes do jogo da casa, tudo tem que passar pela mão dele, principalmente do Rodriguinho, como se fosse um tribunal aí, tá bom? O Davi também deixou a opinião dele, falou assim: é cada coisa que dá vergonha. Tô votando na Isabelle porque ela tá indo longe e não consigo ler o jogo dela, Isabelle. É isso que falaram de você, a Isabelle? Que argumento idiota, disse a Isabelle. E o Davi: esses caras se aproximam de você só pra achar um erro em você e querer te julgar. Bando de falso, agora eles vão ter argumento pra me colocar, Isabelle. Agora eles vão ter argumento sim, disse a Isabelle aí, que tá revoltada, principalmente com o Rodriguinho, tá? A Isabelle tá muito irritada com os argumentos do Rodriguinho aí no Sincerão, tá bom? A Yasmin então aconselha o Buda sobre os últimos acontecimentos. Ela falou o seguinte: você sabe que o Davi faz isso de querer tirar as pessoas do sério propositalmente, para depois se fazer de acuado. Deixa o Davi pagar de louco, é o pior pra ele. Sei que é difícil porque eu teria falado um monte também, mas vendo de fora é diferente. Eu acho que ele perde a linha com as coisas que ele fala. Isso de botar caráter no jogo é sem noção. Ele acha que é jogador, ele acha que o Lucas diz o seguinte, que o Davi acha que ele é o jogador, ele acha que ele não aceita tomar voto, ele não aceita ser chamado em uma dinâmica, disse o Lucas aí pra Yasmin sobre o Davi, tá bom? E o Davi disse o seguinte, porque o Michel queria chamar o Davi para conversar, o Davi falou o seguinte: não vamos conversar agora não, amanhã a gente conversa. Enquanto isso, existe uma fila aí para o pessoal colocar a roupa cheia de tinta na máquina de lavar, uma fila. Assim que o Davi coloca a roupa dele na máquina, o Davi sai gritando no alto: espero que vá embora amanhã, tira ele, Brasil, tira esses jogadores, Brasil, disse o Davi aí. A Yasmin falou o seguinte: imagina se alguém fizesse isso com ele no paredão, como seria? Disse aí a Yasmin, gente. Bom, o Davi parece que quer o Lucas fora, tá? Pelo que tá gritando aí, parece que o Davi quer o Lucas fora. Resta saber, será que é o Lucas que tá saindo nas enquetes? Vamos dar uma espiadinha? E como vocês podem ver pela enquete do Votalhada, por enquanto o eliminado é o Rodriguinho com 74,20%. O Buda tem 16,58% e a Fernanda apenas 9,22%. Votalhada acumula mais de 1.985.000 votos. Bom, vamos ver se o paredão vai mudar aí com a opinião do Davi querendo tirar o Lucas ou não. Diga nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso aí. E aí o resumo volta aqui pra gente que a gente tem mais coisas pra comentar aí. Bora lá, gente. Depois que o Davi soltou isso pro ar, gente, incomodou algumas pessoas, principalmente a Yasmin aí, que disse aí, né, nossa, se outra pessoa fizesse isso, né, como seria nessa casa e tudo mais. Bom, houve um momento aí de climão na cozinha. Por quê? O Davi ainda estava reclamando ali na cozinha do VIP, sentado reclamando. E o Lucas foi lá e começou a encarar o Davi. E aí o Davi disse o seguinte: que isso? Que foi, irmão? Gostou? Posso fazer nada. 50 dias de programa porque eu voto nele. Com quem quiser eu falar, eu falo. Boca é minha, eu falo o que eu quiser. E o Buda encarou assim, meio que fuzilando o Davi. Não falou nada o Buda, tá? Mas ficou meio que fuzilando aí, tá bom? E o Davi continuou, gente, ó, expressando e gritando esses argumentos já por volta da meia-noite e pouco da madrugada, tá bom?
Quem começou a reclamar foi o Matheus, tá? O Matheus parecia que queria fazer o Davi ficar calmo e parar de falar, pelo que eu percebi, tá? Mas aí parece que o pessoal não gostou. Nem o Davi gostou do jeito que o Matheus estava falando, e nem a Isabelle, tá? E começou uma rusga aí, tá? O Matheus estava tentando aconselhar o Davi, mas a Leide e a Isabelle também pediram pro Matheus deixar o pessoal falando aí. A Leide, deixa ele xingar também, Matheus. É o Davi. Você sabe o que é nego de ferrar? Pra não falar o palavrão aqui, né? Sabe o que é nego te ferrar, Matheus? Aí, Matheus, eu não tô tirando a tua razão, Davi. Eu estou querendo te falar porque eu me preocupo contigo nessa situação. Eu me preocupo com essa pessoa. A Isabelle disse o seguinte: deixa o Davi desabafar, deixa ele falar. Você não sabe o que é estar ali e ouvir essas coisas. O Matheus respondeu: eu entendo o que eu falei, Isabelle. Você tá entendendo? A Isabelle: eu não tô entendendo, não. Tá, eu tô em outro lugar, disse a Isabelle. Aí começou uma rusga também entre Isabelle e Matheus aí na cozinha. A Isabelle: deixa ele desabafar, Matheus, deixa ele falar, deixa ele falar. Você não sabe o que é estar ali e ouvir essas coisas. Matheus: mas guria, vocês não entenderam o que eu tô falando. A Isabelle: não entendo mesmo. Matheus: então escuta. A Isabelle: deixa ele falar, deixa ele quer desabafar, disse a Isabelle pro Matheus. Aí o Davi: acabou, Matheus. Eu tô te entendendo. Quando você tá ali na frente, falam coisas, por exemplo, vou te desprezar por isso e aquilo. Desprezar pelo quê, mano? O bom de tudo é que o Brasil tá vendo o que tá acontecendo. E o Matheus respondeu: eu não tô pedindo pra tu parar de falar nem nada. Eu tô tirando, não tô tirando o poder da tua palavra. Eu só tô falando pra você tomar cuidado com o que você foi falar pra você não se prejudicar, Davi. Fala o que tu quiser, entendeu, Isabelle? Agora entendeu? A Isabelle: não entendi nada. Eu não ouvi, eu tô em outro planeta, não tô entendendo nada, disse a Isabelle aí. Matheus: eu tô querendo o bem das pessoas aqui, eu não tô querendo se irritar, que vocês se irritem comigo. Bom, mas aí vocês estão ficando loucos já. A Isabelle: ninguém tá querendo se irritar com você não, Matheus. Matheus: mas eu tô falando pelo bem de vocês. A Leite: tô falando pra vocês que é o momento dele, tá bom? É o momento do Davi, deixa ele se expressar. A Isabelle diz o seguinte: quando você sentar ali e passar por aquilo, com as pessoas que passaram por aquilo também, e ficam te dando um sorrisinho, aí tu vai entender talvez, Matheus. Quando colocarem na sua competência que não consegue ler o teu jogo, que tá indo longe, aí você talvez vai sentir o que a gente tá sentindo. Matheus reforça que está preocupado com eles, para eles não perderem a razão com o que eles estão falando aí. Beleza? Bom, o Davi continuou reclamando ali na cozinha da VIP, né, dizendo as mesmas coisas que eu já falei aqui pra vocês, mas reforçando bastante aí o sentimento dele de indignação aí pelas coisas que aconteceram no Sincerão. Bom, no quarto gnomo começou uma guerra de travesseiros aí em comemoração pelos 46 anos do Rodriguinho. Você vai comemorar esse aniversário? Diga aí nos comentários se você quer comemorar o aniversário do Rodriguinho hoje, que é o dia do paredão, e que possivelmente o Rodriguinho será eliminado, beleza? Bom, o pessoal então combinou o seguinte ali no quarto dos gnomos, tá? Eles combinaram, mas não cumpriram, tá? Falou o seguinte: a Xepa quer meter boca na comida do VIP, enquanto eles dormem para levar a casa inteira pro Taconada. Então eles estão combinando o pessoal da Xepa e atacar a cozinha do VIP, comer as comidas ali, tá? Aí a gente disse o seguinte: sem o Rodrigo não vamos, gente, não faz sentido sem o Rodriguinho. O Rodriguinho disse o seguinte: eu vou junto, mas não vou comer nada. E o Bin Laden disse o seguinte: vamos comemorar com rebelião. A Pitã disse o seguinte: a gente vai pro Taconada mesmo. Não faltam 20 vacilos pro Taconada. De qualquer forma, a gente vai pro Taconada, tá bom? Na cozinha do VIP, a Isabelle tá bem irritada aí com o Rodriguinho. Ela disse o seguinte: é como se eu estivesse indo longe por estar me camuflando. Foi o que entendi do Rodriguinho, tá? Bom, não sei se ele falou isso, bom, não interessa. Foi o que eu entendi e acabou. Porque é pra mim e não é sobre mim e não é sobre ele. É sobre o que ele quis falar pra mim e chegou pra mim dessa forma. Porque ele nunca fala isso pra mim na minha cara. Ele fala com todo mundo, quer saber o jogo de todo mundo, mas ele nunca sentou comigo pra conversar. Mesmo se o Rodrigo sentasse, não ia dar muito bom, não ia dar muita merda, disse a Isabelle aí, tá bom? Bom, o Davi segue comendo aí, começou já a ficar mais tranquilo, né? E falou o seguinte: é isso aí que eles sabem fazer, é unir votos para colocar uma pessoa no paredão. É só isso que eles sabem fazer, dizendo aí o Davi sobre o pessoal do quarto Gnomos aí, tá bom? A Isabelle acredita que também perdeu o controle aí da situação depois desse Sincerão aí. Bom, há pouco, gente, então o Michel e o Bin Laden conversaram e parece que se resolveram aí na situação, tá? E o Michel disse o seguinte: ó, se você não me chamou de professorzinho, então eu me desculpo e fica tranquilo, a gente segue o jogo aí. Se você realmente não falou, o jogo segue pra gente tranquilamente aí, tá? Então eles meio que se acertaram. Pitel disse que o Davi tem razão quando apontam ele o tempo todo na casa e no Sincerão decidem rasgar fatos antigos.
A Pitel diz o seguinte: o Davi tem um ponto, tá? Todo mundo malha ele o tempo inteiro. Acha invasivo, sem noção, desrespeitoso. Quer exagerar, que ele exagera sempre. Mas quando é pra falar dele, ninguém fala nada disso. A Fernanda, te falar na cara, a Pitel, não. É que cada um guarda a informação para usar o que quiser. Mas quando falam, rasgam coisas de muito tempo atrás, sendo que falam coisas dele de coisas atuais. O Lucas fala muita coisa do Davi, que é desrespeitoso, que é sem noção. Mas na hora de se posicionar, ele vota em mim, eu voto nele e é ponto. Então a Pitel meio que defendeu o Davi aí nessa justificativa. A Pitel continua falando o seguinte: o que você tá sentindo, o Rodriguinho? Além da vontade de você querer ir embora, o que você tá sentindo? O Rodriguinho disse o seguinte, ó, prestem atenção agora, ó. Ele falou assim: eu tô me sentindo um imbecil, um idiota, de ouvir um moleque desses como o Davi falando e não poder dar um soco na boca dele. Eu tô me sentindo um imbecil. Eita, meu Deus do céu! Mais uma ameaça aí pro Davi. Então, o Rodriguinho quer dar um soco no Davi. Eita, tô vendo que vai dar ruim isso daí, tá bom? Giovana disse que Beatriz não faz nada no jogo desde que entrou. Ô, Giovana, você tá falando que a Bia não faz nada. Logo você... É que você é a única que não tem moral pra falar nada de ninguém, ô Giovana, pelo amor de Deus. Não tem como eu te defender. Então, ó, você calada é uma poeta. Por favor. Vida que segue, vamos lá. O Rodrigo no quarto falou o seguinte: eu vou embora de qualquer jeito, ou pelo público, ou de outro jeito, né? Então o Rodrigo meio que quis entender que seria por causa do botão. Aí a Yasmin disse o seguinte: de que outro jeito, Rodriguinho? Aí o Rodriguinho falou o seguinte: apertando o botão. Amanhã, se o público não me tirar, quando ficar verde, eu vou embora. Eu não ganhei carro, eu não ganhei nada. Eu vou perder os 5 mil da Rexona, mas tudo bem. Eu não ganhei coisa nenhuma, disse o Rodriguinho aí, tá bom? No quarto Fadas, a Lady reclama sobre Fernanda. Ela diz o seguinte: eu falei, vou indicar a Fernanda porque se ela pegasse, me indicaria, porque eu tenho um embate com ela. Não veio falar comigo, fé pra ela e tô nem aí. Vou falar igual ela falou pra Bia, não fede nem cheira pra mim. Vá pra... Exatamente, falou vários palavrões, tá? O puxadinho que é otário, eles foram lá e cheirar o rabo da Fernanda. Um bando de babaca também, disse a Lady aí, que ficou indignada com o comentário da Fernanda na hora de jogar tinta dela no Sincerão, tá bom? Vamos pro quarto Gnomos então, gente? Bom, no quarto Gnomos o Rodriguinho também falou sobre a Isabelle. Ele falou o seguinte: a Cunhã tá pé da vida comigo, por quê? Ela não reparou que eu não tinha nada pra falar dela? Ela é louca, meu? Eu não tinha nada pra falar da Cunhã. Ela acha que eu tô querendo fazer VT pra ficar famoso? Ela acha que eu tô querendo ficar famoso às custas dela? Ela é burra. O que ela é, disse o Rodriguinho aí sobre a Isabelle, beleza? No quarto Magia, o Davi disse o seguinte, ó: ainda vem a Vanessa. Gente, amanhã é aniversário do Rodriguinho. Você vai ver se eu vou fazer bolo. Para não descumprir a minha palavra, eu vou fazer o bolo mesmo. Eu vou largar lá em cima da mesa e vou largar em cima da mesa. E quem quiser bater parabéns, bate. Enfim, eu vou estar distante aí disso, Davi, que vai prometer o bolo pro Rodriguinho aí, tá bom? Bom, o Bin Laden foi conversar com a Giovana sobre a palavra do professorzinho. A Giovana confirmou que o Bin Laden chamou o Michel de professorzinho, que foi sim no diminutivo. E ela disse que a palavra foi dita. Só que não foi dita, gente. Eu mostrei aqui pra vocês que chamou de professor de história. Esse povo tá inventando contexto que não existe, né? Pelo amor de Deus, hein? Vem aqui comigo, gente. No quarto do líder, gente, a Lady disse o seguinte, ó: eu tô doida pra ir no Sincerão com a bonita lá, com a Fernanda. Eu vou macetar a Fernanda no Sincerão. A Lady, então, fala o seguinte pra Fernanda, que ela falou o seguinte, ó: a Fernanda não olha na minha cara, ela não fala comigo. E nem eu com ela. Eu tô cagando. Ela só vai da academia pro quarto gnomo, do quarto gnomo pra academia. E chegou hoje e mete falando que é convivência com a Lady tá insuportável. Ué, quebrou o pau com a garota lá, com a Bia 2 vezes, e chamando a Bia que a Bia não tá, que a Bia tá insuportável, com a Alane que teve mó tretona, não falou nada. Você viu eu xingando ela? A Alane mandou ela tomar no Uki. Eu não tô entendendo. A Fernanda tem medo da imagem dela estar feia lá fora? Se eu falo isso, eu tô levando a pauta chata. Eu falei que eu ia ferrar com ela e eu vou levantar essa pauta no ao vivo, disse a Lady aí. Lady também disse, gente, que vai mostrar um assunto polêmico no Sincerão, quando tiver o Sincerão com ela, né? Que a gente nem sabe se vai ter, tá? Olha só o que a Lady disse sobre a Fernanda. Fernanda falou que eu vou atrás de confusão. Está insustentável ficar perto de mim. Por quê? Eu sei o porquê. Ela sabe
me falaram por quê. O Rodriguinho falou que não tinha cara de rico, que a Fernanda tinha dito que ele não tinha cara de rico. Por que o Rodriguinho não tem cara de rico e o Bin Laden tem cara de rico? Eu vou ferrar com ela no ao vivo. É porque com a Bia Lani não tá insustentável e comigo tá. Você falou que eu era barraqueira, mas Bia fez um barraco mais que eu. E se for pro Sincerão, eu vou quebrar as pernas dela. Disse a Lady aí que tá pé da vida com a Fernanda. Então, basicamente, pra você que não entendeu, a Fernanda tinha dito que o Rodriguinho não tinha cara de rico. E aí, na concepção da Lady, a Fernanda teria chamado o Rodriguinho aí de pobre, mas que ele era pobre por causa da cor de pele dele. Basicamente, pelo que eu tô entendendo aí da Lady, tá bom? A gente ainda vai entender um pouco mais dessa história, do que a Lady tá pensando, porque no decorrer da madrugada, a Lady ainda foi para outros lugares comentar sobre essa pauta aí que ela quer levantar contra a Fernanda. No quarto do líder, a Lady continua falando, ó, quer que eu levante a pauta? Eu vou levantar a pauta, vou fazer igual a Lani, e vou levantar a pauta também. Vamos embora levantar então, disse a Lady. A Bia disse o seguinte, ela sabe muito bem as coisas que ela tá falando, a Fernanda sabe o que tá falando, e fica tentando depois contornar, e o Rodriguinho e a Pitel ficam atrás tentando limpar a merda da Fernanda. E a Lady falou o seguinte, mas eu não gosto, porque aí vem a militante chata. Não tem lógica isso, vocês quebram um pau com ela, e ela me coloca na tinta, disse aí a Lady que tá revoltada aí por causa da Fernanda ter jogado tinta nela. Bom, o Davi começou a chorar depois que ele pegou a cartinha que ele recebeu da família dele e ficou muito emocionado no quarto aí, magia, sozinho, tá? Ele começou a ler cartinha, tal, começou a chorar, enfim, começou a ficar muito emocionado aí. Pro lado externo, gente, a Lady foi levar essa conversa de que ela quer puxar a Fernanda pro Sincerão para falar exatamente essa pauta aí racial sobre o Rodriguinho e tudo mais. Levou essa pauta aí pra Vanessa e pra Yasmin. Já esclareceu, tá? Que ela vai realmente atacar a Fernanda por esses assuntos. Mas a Lady também deixou claro que ela tá muito chateada com a Yasmin e com a Fernanda por causa que elas conversaram com a Lady tá chateada com a Yasmin e com a Vanessa, tá? Porque a Vanessa e a Yasmin conversaram com a Fernanda e ela não sabia. A Lady disse o seguinte, em nenhum momento eu falei que a Fernanda falou isso de bicho. Eu falei exatamente assim, você falou que não ia comer a comida deles porque a gente é bicho, disse a Lady aí, reforçando o que ela tinha dito, tá bom? E aí a Lady falou que não gostou, tá? Que a Vanessa e a Yasmin conversaram com a Fernanda, porque a Vanessa, a Yasmin e a Lady são de um grupinho, tá? É o grupo Alphaville aí, tá bom? E aí a Lady falou que, enfim, não gostou, não achou legal tal. Falou o seguinte, vou levantar a pauta que lá fora pediram para eu não levantar. Com Lady tá insustentável e ela adora ir atrás de confusão. Presta atenção em tudo que a Fernanda fala. Eu nunca fiz confusão com a Fernanda. E a minha confusão foi com a Alegrete, foi com o Davi no dia da festa e do quarto. A Bia quebrou o pau com a Fernanda 2 ou 3 vezes. E ela não chamou a Bia de barraqueira. Não tá sustentável com a Bia convivência. Tá puxando o assunto todo dia com ela. A Lani mandou ela tomar no uke. E não é barraqueira, Lani? Eu sei bem o porquê que eu sou barraqueira e eu sou chata. Aí o Rodriguinho tem cara de pobre. Foi o que a Fernanda disse. Vanessa, eu já entendi o que você está querendo dizer. Yasmin, eu entendi, mas não quero acreditar que seja isso, tá, Lady? Mas eu entendi o que você está querendo dizer, tá? Lady, seguinte, às vezes as pessoas nem percebem, nem tô falando que é por mal, mas às vezes as pessoas não percebem. A Yasmin respondeu, espero que não seja isso, tá? Do fundo do meu coração. A Vanessa, eu acho que tem a ver com o negócio do paredão que você falou. A Lady, mas não tem lógica isso, o que matou foi ela falar que a convivência estava insuportável. Por que ela não fala isso com as outras meninas e comigo fala? A Vanessa respondeu, quem atacou a Fernanda foi a Bia. Não tem sentido ela estar de boa com a Bia. Eu adoro a Bia, mas ela tinha que mirar na Bia, entendeu? A Yasmin falou o seguinte, mas a Bia não estava nem disponível, gente. A Bia estava na sala lá com a Fernanda. A Fernanda não podia colocar a Bia lá no Sincerão, disse a Yasmin. Vanessa diz pra Lady que Fernanda já reclamou de outras coisas da casa também, das pessoas serem barraqueiras, e não foi somente da Lady aí, tá bom? Vanessa então tranquiliza a Lady sobre o papo que ela teve com a Fernanda durante a festa, porque foi um papo ali sobre a questão das duas, da Vanessa e da Yasmin, terem votado na Fernanda. Bom, a Lady então entendeu a situação e tudo mais, tá? Mas que vai macetar a Fernanda no Sincerão, tá prometendo bastante macetar a Fernanda, tá bom? A Vanessa diz o seguinte, pra gente, no contexto da gente de querer criar problema com a Fernanda, ela disse de geral, e não foi só de você não, ela disse de todo mundo. E a Lady, mas eu estou falando de mim, eu tô cagando porque ela tá falando dos outros, tá? E a Vanessa respondeu, tá, mas a conversa que a gente teve com a Fernanda, ela não falou de você especificamente, mas de outras pessoas que gostam de criar problema com ela, disse a Vanessa, tá bom?
Assista, eles então vão conversar sobre o Rodriguinho. E a Pitel diz o seguinte: eu sou muito feliz com o Rodriguinho aqui dentro, mas eu ficaria mais feliz se ele estivesse bem. O Rodriguinho está precisando de coisa que a gente não consegue dar para ele nesse momento. Eu quero que o Brasil faça o melhor pro Rodriguinho. Se for melhor para ele ficar aqui, eu vou ficar feliz. Mas se for melhor dele for para ele ficar em outro lugar, que ele fique feliz em esse outro lugar aí. Eu não sinto que é aqui que ele vai ficar, disse a Pitel. A Yasmin diz o seguinte, que o Rodriguinho odeia os confrontos. E a Pitel, o que pegou pro Rodriguinho foi tentar usar as melhores palavras com todo mundo. Mas aí teve um rajadão pra cima dele. O Tadeu acabou reclamando, né, do jeito que ele tava falando. Yasmin, com a Isabelle, ele até tomou a chamada do Tadeu. Ele tentou fazer de uma forma macia e mesmo assim tomou do Tadeu aí, disse a Yasmin. Beleza? Bom, aí, gente, o Lucas chama o Matheus para conversar ali na área externa e reforça a admiração pelo gaúcho, embora tenha empates com o Davi. O Lucas disse o seguinte pro Matheus, tá? Eu continuo admirando você pra caramba, Matheus. É um cara que eu gosto muito de trocar ideia, de brincar, de rir, mas por mais que eu tenha embate com o Davi, eu separo muito bem as coisas. Sei que ele é ele, sei que você é você, tá, Matheus? Não me importa o que ele grite e fale alto, porque é uma forma de explodir dele, de raiva dele, de botar pra fora. O que eu não gosto é de desrespeito, disse o Lucas aí. E o Matheus respondeu, eu estava ali. Não sei se tu viu, eu chamei a atenção dele. Pode explodir, mas vamos tomar cuidado com as palavras, porque o desrespeito não é necessário em situação alguma. Quanto a mim, fica tranquilo, porque eu sei muito bem dividir isso. Não é porque me dou bem com ele que eu não vou me dar bem contigo, disse o Matheus aí para o Lucas, tá? Bom, a Vanessa diz que o Davi já tá se achando campeão aí, tá bom? Ela diz o seguinte, ó, o que me incomoda do Dobinho não é só ele, não é só dele. É o seguinte, eu vou e volto do paredão, foi o que o Davi disse, tá? O Davi tem certeza que é campeão do programa, ele tem certeza, ele acha que já ganhou o programa, ele acha que pode pôr ele na final com a Bica, com o Ian, e eu não duvido de fato que possa ser essa a final, pelo que as coisas que estão acontecendo, pelo que eu estou vendo aí, disse a Vanessa, tá achando que a final já tá montada aí, tá bom? Yasmin disse que se sente incomodada com o tom anasalado de Davi, mas que acha escroto chegar nele pra falar sobre isso, até porque esse tom que ele fala pra dentro, e fala com o nariz e tal, do Davi, é o tom dele falar, né, gente? Não tem muito o que fazer. Pode procurar um fonoaudiólogo para ajudar? Pode até, mas ali dentro não tem muito o que fazer. Eu também, gente, é complicado para mim entender tudo que o Davi fala, porque ele fala um pouco para dentro mesmo. Mas se você prestar atenção e tudo mais, você entende de boa, sem problema nenhum, tá bom? A Vanessa então comentou sobre o Davi também, falou o seguinte, o Davi me irrita, e quando ele tá falando alto e eu vou para lá, o que me irrita pontualmente é que ele pode mudar, como foi a questão do desodorante ali também. A Leite, desodorante, Vanessa? Aí, Vanessa, o desodorante que ele empesteia no quarto inteiro, ele joga desodorante pra tudo que é lado. A Yasmin falou assim, ele passa um Rexona inteiro por axila cada vez que ele usa. A Pitel, a pessoa fica sufocada de tanto Rexona que ele usa. A Vanessa, mas isso eu posso falar, eu detesto o cheiro forte porque fica no quarto, mas isso você pode falar, tá? Agora eu vou falar o quê? Ah, o menino Davi pode falar mais baixo, pode cantar menos? Não, eu tô incomodada, é a forma dele de ser, disse a Vanessa aí, que tá incomodada com o Davi novamente, tá bom? Em determinado momento, o Matheus chega ali na conversa e faz uma massagem na Yasmin. Isso chama muita atenção do pessoal. O que tá acontecendo aí, Matheus? Do nada, uma massagem na Yasmin? Suspeito. Bom, já é 3 da madrugada e a casa ainda tá pegando fogo aí nas conversas, tá bom? Vai deixando o like aí, por favor, pra gente chegar em 2.000 likes. A gente vai continuar conversando, continuar comentando os resumos das conversas da madrugada. A Lady diz o seguinte, tô doida pra bater no paredão pra saber como eu tô lá fora com o povo. A Bia diz o seguinte, deixa pra ir quando você tiver que ir, tá, Lady? E a Lady falou o seguinte, eu vou quando estiver aqui mesmo, mas é isso. Tomara que eu pegue o líder essa semana e vida que segue, disse a Lady aí. Que a Lady tá querendo saber como que o público tá achando dela. Eu não sei se o público tá gostando muito não, viu? Enfim, tô meio na dúvida. Sabe aquela rebelião que o pessoal do Quarto Gnomos ia fazer comendo a comida do VIP? Não rolou. Não rolou. O pessoal tentou levantar essa pauta, mas ninguém ali queria comer a comida do VIP para levar o pessoal para com nada. Enfim, aí a Pitel se levantou e se retirou porque a adesão foi baixa e seus colegas decidiram ir dormir, tá bom? Mas vocês acham que dormiram? Não dormiram, tá, gente? Porque muita gente se acordou aí, resolveu acordar para ir comer, foi pra cama tentar dormir e acordou de novo por volta das 4 da manhã com fome. Aí o Rodriguinho foi lá pra cozinha também para comer e a Lady foi lá e deu um abraço de parabéns pro Rodriguinho.
Beleza? Pitel disse que Beatriz cortou a vibe do papo que ela estava tendo com a Vanessa, com a Yasmin e com o Lucas. Basicamente, gente, elas estavam tendo um papo sobre coisas mais 18 aí, tá? E a Bia chegou na conversa e meio que cortou o clima da conversa. A Pitel disse o seguinte: eu fiz uma pergunta a Yasmin sobre paquera e tal. Aí ela pegou e foi para ali e eu peguei e vim pra cá. Cortou a minha vibe da conversa. A gente tava falando das paqueras da Yasmin. A Bia começou a comentar coisas que cortou o clima da conversa. Chegou contando várias coisinhas e não queria mais. Eu não queria mais conversar. A Fernanda falou assim: foi agora que isso aconteceu? A Pitel, foi agorinha. A gente começou a conversar coisas mais 18. Rodrigo respondeu: não tem como, né? Como uma pessoa que nunca pegou ninguém tá querendo conversar dessa conversa. Lembrando que a Bia é virgem, segundo a Bia aí, tá bom? Papo agora é sobre maconha. Vocês acreditam, tá, gente? Lucas, Yasmin, Pitel e Vanessa conversam sobre maconha. E aí cada um dá sua opinião sobre o que sentiu quando fumou maconha. Vocês acreditam nisso? A Vanessa falou que também tem o mesmo sentimento quando fuma maconha. Vocês acreditam que esse pessoal fumou maconha? Pois é, gente. Esse foi o papo aí. Não sei se vocês vão acreditar ou não. A Pitel foi a única que falou que não conseguiu ficar maluca aí porque começou a engasgar. Que papo de maluco, hein? Papo de maluco. Voltando lá agora pro quarto gnomo, gente. A Fernanda então conversa com o Rodriguinho e desabafa seus sentimentos, tá? A Fernanda falou que tá com medo de ser eliminada e chegar lá fora e perceber que talvez se ela fizesse algumas coisas diferentes, ela teria continuado na casa. Ela falou que não queria se arrepender de coisas que ela ou deixou de fazer ou fez demais. E o Rodriguinho falou o seguinte: amanhã um de nós vai sair, você sabe como tá acontecendo. A Fernanda, esse paredão tá muito complicado porque eu pedi muito e eu não queria que nenhum de nós saíssemos. Tudo pode acontecer, aí vai ficar muito difícil de interpretar. Eu posso sair, o Buda pode sair, você também pode sair, Rodriguinho. Bom, se o Rodriguinho sair, a gente vai se apegar à ideia de que foi você que pediu, tá, Rodriguinho? E se você não sai, só eu saio, aí a gente vai entender o que disso. Rodriguinho, eu acho que eu vou sair, viu, Fernanda? E a Fernanda respondeu: parece que se você sair é meio óbvio, porque você tava pedindo muito pra sair. Rodriguinho respondeu: mas também, se eu voltar, nosso jogo tá meio que bom, né, Fernanda? Fernanda: sim, mas acho que é um sinal positivo se a gente voltar. Rodriguinho: exatamente, se a gente voltar junto é um sinal positivo. Fernanda disse que ficaria completamente sozinha na casa se o Rodriguinho saísse, porque a Pitel se entregou à diversão dos outros da casa. E a Fernanda que tá um pouquinho com ciúmes aí do resto da casa aqui, porque a Pitel meio que tá conversando com todo mundo, tá bom? Lá no lado externo, a Vanessa continua conversando por volta das 5 da manhã com o pessoal ali que tá na varandinha. Ela diz o seguinte: sabe o que eu estou enxergando de fora? Que eu, como público, como se o público estivesse enxergando e me assistindo, que o público tá me achando um porre, tá me achando chata. Eu estou pedindo desculpas o tempo inteiro pra minha equipe, pra minha família. Eu sou uma pessoa muito otimista lá fora, mas aqui eu não estou conseguindo ter mais nenhuma esperança no jogo. Disse a Vanessa, que falou que se ela estivesse se assistindo, ela já não gostaria dela, tá bom? O Davi acordou, né, por volta das 5 da manhã. Dormiu bem pouquinho, Davi, tá? E começou a fazer os preparos pro almoço. Pois é, começou cedo, tá? Ele falou que queria fazer moqueca e começou a organizar os preparos aí, tá? O Davi também, gente, começou a preparar o bolo também do Rodriguinho, que é a promessa dele de fazer o bolo. Vanessa então imagina que ter entrado no Big Brother pode ter sido a grande merda que ela fez na vida dela. Ela diz o seguinte: se tiver tudo como eu estou imaginando que está sendo, talvez eu tenha feito a maior merda que eu já fiz na minha vida. O que eu tinha e eu posso perder, o que eu tenho eu posso perder por causa da minha entrada no jogo. E a Pitel respondeu o seguinte: pra você, o que seria uma boa resposta? A Vanessa: voltar de paredão seria uma resposta. Ver um anjo, ver a minha família, porque eu reconheço como minha família tá pelo olhar deles, disse a Vanessa. Bom, aí o Davi chegou ali na conversa da Vanessa com a Pitel e avisou que o bolo do aniversário do Rodriguinho está feito já, tá? E aí a Pitel disse o seguinte: ele vai querer morrer, o Rodriguinho vai querer morrer com o bolo que o Davi fez pro aniversário dele. A Vanessa: mas nem deu parabéns, ia fazer bolo pra ele, pra quê? Por que não foi no quarto lá e deu parabéns pro Rodriguinho quando todo mundo foi, disse a Vanessa com relação ao Davi. Uma coisa importante, gente, que eu preciso pontuar pra vocês sobre esse bolo que foi feito aí para o Rodriguinho, foi o seguinte: o Davi tá no VIP, ele fez o bolo estando no VIP. Mas o Rodriguinho não tá no VIP, o Rodriguinho tá na xepa. Ou seja, é um bolo que o Rodriguinho não vai poder comer, ele vai cantar parabéns e é só isso, tá? O bolo vai ficar para o pessoal do VIP aí, tá bom?
Mais uma vez, gente, o Davi começou a limpar o peixe lá no ralo da pia, né? E muita gente voltou a criticar essa atitude. E eu também critico um pouco, gente, porque tem um monte de bacia e bal aí para colocar, limpar nas bacias, né? Por que fica colocando no ralo? E outra coisa, limpar o peixe? Vocês lavam o peixe, gente? Porque, não sei, nem todo mundo lava o peixe. Acho que se lavar o peixe é a forma errada de fazer e tudo mais. Que não se lava a carne. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Digam aí nos comentários se vocês lavam carne, se vocês não lavam. Por favor, tá bom? Pitel comenta sobre a postura de Davi após o Sincerão. Ela diz o seguinte, ó. Deu todas as indiretas pro Rodriguinho, não deu? Ainda bem que o Rodriguinho pensou que era pro Lucas. Graças a meu bom pai. O Rodriguinho disse que as indiretas que o Davi deu não eram pra ele, foi o que o Rodriguinho interpretou. E a Vanessa, eu acho que era pros três, viu? Eu acho que era pra todo mundo as indiretas do Davi. E a Pitel diz o seguinte, depois de ter gritado, de ter desrespeitado, de ter passado do ponto, agora ele tá limpando a cozinha lá, tá fazendo a limpeza dele e tal, tudo mais. Ele faz essa limpeza porque ele tem uma linha tênue entre os argumentos dele e a limpeza, disse a Pitel aí. Eu também não entendi muito bem. Mas basicamente, o Davi grita e depois limpa a casa. Foi isso que a Pitel quis dizer. O que vocês interpretaram disso? Diga aí nos comentários, por favor. Vanessa e Pitel então combinam de comer uma fatia do bolo feita pelo Davi, que está no VIP, tá? Pra ter a tal rebelião aí que eles tanto pediram. A Pitel diz o seguinte, bora comer o bolo do Rodriguinho que o Davi fez, Vanessa? A Vanessa, agora, Pitel? A Pitel, agora não, amanhã. Vai o Rodriguinho, o Rodriguinho come o bolo também, que é aniversário dele, né? E a Vanessa diz o seguinte, fez o bolo pro Rodriguinho, então vamos comer o bolo, né? Vai sair alguém que a gente gosta nesse paredão. A Pitel diz o seguinte, todo mundo pega uma fatia e morde por igual aí. A Vanessa, aí eu topo ser desobediência, disse a Vanessa. E a Pitel diz o seguinte, aí desanda tudo de uma vez, vai tudo pro ralo, porque aí o bolo, esse é o bolo que o Davi fez pro Rodriguinho, é esse bolinho aí, tá bom? Então esse pode ser o bolo da Discord aí, tá? Que se a Xepa come esse bolo, vai todo mundo pro taconada. Ah, deixa eu explicar o que é taconada pro pessoal que não sabe. O taconada, gente, é quando a produção chega na casa, retira todos os alimentos e deixa apenas 4 opções. Arroz, feijão, goiabada e uma proteína. Normalmente deve ser um bucho, um fígado, moela, alguma coisa assim, uma proteína. São 4 tipos de ingredientes, tá? E é só isso. Não tem mais nada. Não tem bolo, não tem biscoito, não tem miojo, não tem nada. São 4 ingredientes aí. O taconada ficou muito famoso lá no BBB 17, BBB 18 e tal, quando tinha o tá com tudo e o tá com nada. O VIP e a Xepa voltou no BBB 20 apenas, tá? Do 20 pra cá e voltou o VIP e a Xepa, tá bom? Mas o tá com nada existiu mais anteriormente, alguns anos atrás, tá bom? Giovana expressou essa indignação com a Beatriz após ser apontada como desprezo no Sincerão. A Giovana disse o seguinte, a justificativa que não cabe, né? A gente não conversa, eu e a Bia, a gente não tem a proximidade nenhuma. Eu não agrego no jogo dela, ela não agrega no meu jogo. Mas eu te falo, eu dormia no mesmo quarto que ela desde o início. Eu sempre tentei puxar a conversa com a Bia, mas ela vira a cara pra mim desde o início, ela me ignora. Ela vira as costas pra mim na festa. Mas depois, eu que sou fechada, vai tomar no UK, sinceramente. Convivência é difícil pra caramba, é uma bagunça da AP. Não tô nem aí pra ninguém, tomo vacilo a rodo. Quase fez a gente ir pro taconada. Ela toma vacilo, a Bia toma vacilo a rodo, né? Porque ela só pensa nela mesma, disse a Giovana aí, tá bom? Rodrigo então comentou que não queria bolo no VIP durante a madrugada. Isso antes dele saber que o bolo foi feito, tá bom? Ele disse o seguinte, ó, fala pra aqueles filhos da P lá que não quero pôr bolo nenhum, tá? Por favor, eu vou chutar o bolo. Vou dar um chute no bolo. Eu vou ferrar aquele bolo inteiro, tá? Se fizerem bolo, eu vou chutar o bolo. E eu quero que venha mesmo esse bolo, disse o Rodriguinho aí. O Rodriguinho falou isso, gente, de madrugada, antes de saber que o Davi fez o bolo aí, tá bom? Já são 7 horas da manhã. Muita gente não dormiu, ficou virando a madrugada inteira conversando aí, tá? O Matheus chegou no quarto, tá? O pessoal do quarto do líder continuou trocando ideia, conversando. Essa casa não dorme, tá? A Yasmin então comentou sobre o Davi ter verbalizado sua torcida para o Lucas ser eliminado. A Yasmin disse o seguinte, vamos inverter a situação? Ele ia fazer um fuzuê se fosse o contrário que teria acontecido. Bom, o Davi agora está pensativo na área externa, o pessoal conversou bastante, foi um dia muito agitado e que não terminou porque a maioria da casa não foi dormir ainda. Mas esse bolo aí, gente, que é o bolo do Rodriguinho,
pode ser o bolo da discórdia de hoje. Será que vai dar confusão por causa desse bolo? Diga aí nos meus comentários e, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele likezão e lembrando vocês que hoje não teremos live às 10 horas da manhã, tá bom? Eu tenho um compromisso, infelizmente não vai dar para fazer a live de hoje às 10 da manhã, mas às 17h30 eu volto com muito conteúdo do BBB 24 para vocês no meu canal. Um grande beijo e eu fui!